Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, eu sou aqui o criador do canal Comunista Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, que na verdade é um vídeo resposta a um vídeo que viralizou aí pela internet, sobre um rapaz que falou sobre a Síria e ele disse um monte de verdades ali e até manipulação. Eu fui instruído aqui para o amigo Ramesh Maluf para não citar essa pessoa, porque isso aí acaba dando mais repercussão. Bom, mas é um vídeo que tem milhões de acessos aí, provavelmente vocês já vão entender de quem eu estou falando através das críticas que eu vou fazer à análise que ele fez. O vídeo dele, para começo de conversa, tem todo a pinta assim de ser um vídeo pago, um vídeo que é feito para manipular realmente. Mas melhor do que ficar discutindo se aquilo ali foi financiado ou não, é você rebater a crítica. Até para as pessoas aqui do canal entenderem minha posição e entenderem o que eu achei daquele determinado vídeo. Para começar, no vídeo o rapaz ele tem um canal de entretenimento e ele começa a fazer aquilo como se fosse para alunos entenderem. Então ele cita, dá como exemplo como se a Síria fosse o pátio de um colégio. Bom, a analogia que ele faz é uma analogia ruim e que ajuda mais a confundir do que a orientar. E eu acho que esse foi exatamente a função do vídeo dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quem está falando aqui não é uma coisa de opinião, eu tenho dados aqui sobre isso que eu vou dizer, não é só a minha opinião sobre a guerra na Síria, é uma opinião bem fundamentada sobre porque eu acho que o governo sírio deve ser apoiado na luta contra o terrorismo internacional que ataca seu território. Antes de mais nada, para quem não conhece meu canal, eu sou o professor Eduardo Lima e eu sugiro para vocês esse livro aqui que eu vou tomar como base para esse vídeo resposta ao vídeo contra a Síria, né, que foi feito por esse rapaz do canal de entretenimento. Bom, ele começa falando, por exemplo, ele compara o Assad ao diretor de um colégio, que nesse colégio todas as turmas odeiam o diretor. Aí fica sem saber se essas turmas que ele está se referindo às etnias do país ou os diversos grupos lá que depois começaram a lutar contra esse, entre aspas, diretor chamado Assad. E que confunde bastante mesmo essa parte que ele fala das turmas. Bom, no caso, se ele estiver se referindo às etnias, ele está completamente errado, porque o governo, o presidente Bashar al-Assad, embora não fosse um governo democrático, como a gente está acostumado a conhecer aqui nos países de democracia burguesa, é um governo que era laico e que ele dava liberdade religiosa às diversas religiões e etnias que existiam dentro do país. Antes de mais nada, para vocês entenderem a Síria, vocês precisam entender o que aconteceu antes, as diversas vezes em que os Estados Unidos tentaram intervir na Síria. Eu vou ler aqui parte desse livro. Robert Kennedy Jr., nos seus artigos, relembrou que em setembro de 1957, cerca de 50 anos antes da invasão do Iraque, o presidente Dwight Eisenhower e Harold Macmillan, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, aprovaram o plano de operação secreta a cargo da CIA e do MI6, com o fito de promover mudança de regime com a invasão da Síria e outros países árabes, o assassinato de seus líderes sob a falsa acusação de estarem a promover o terror e a ameaçar os suprimentos de petróleo do Ocidente. Em outubro de 1956, a Operação Strage para derrubar o presidente Surri al-Quwatri foi deflagrada com a eclosão de ações violentas nas fronteiras, instigadas por agentes dos serviços de inteligência da Turquia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Porém, o coronel Abin al-Hamil al-Sarraj, chefe do Serviço de Inteligência Militar da Síria, descobriu o complô, prendeu os principais conspiradores sírios e os agentes da CIA, entre os quais Walter Snowden e o atache militar Robert M. Moby, tiveram de evadir-se rapidamente do país. Ou seja, uma conspiração da CIA
em 1957 foi abortada. Isso em 1957, ou seja, décadas antes do Assad ou seu pai chegarem ao poder. Segunda tentativa de golpe, Operação VAP. Os Estados Unidos não desistiram de subverter e mudar o regime na Síria e a CIA, em 1957, enviou a Damasco 2 especialistas em ações cobertas, Howard Rockstone e Kermit King Roosevelt, os mesmos que articularam os golpes no Irã contra o premier Mohammad Mossadegh e na Guatemala contra o presidente Jacob Arbenz. Assim, a Operação Strig renasceu com o codinome de Operação VAP, buscando organizar a corrente de direita da oficialidade e os antigos políticos refugiados em Beirute. Uma vez mais, porém, a conspiração malogrou. O coronel Abin al-Hamid al-Sarra, fervoroso anti-imperialista e pró-unidade árabe, havia posto sob constante vigilância a embaixada dos Estados Unidos e o exército sob estrito controle. E, uma vez denunciado o complô por oficiais que não se deixaram subornar, os agentes da CIA, Howard Rockstone foi preso, confessou e o embaixador James S. Moose foi expulso da Síria. O presidente Dwight Eisenhower e Alan Dulles não tiveram alternativa senão aceitar o fiasco. A invasão da Síria poderia levar a União Soviética a invadir a Turquia. Ou seja, desde o início aqui se vê que a Síria tinha um relacionamento com a União Soviética, então ela deixou de ser invadida. Além do golpe de ser abortado, os Estados Unidos não invadiram naquela época, porque existia a União Soviética, ela poderia, em retaliação, invadir a Turquia. A União Soviética apoiava o governo da Síria. Esse livro aqui, esqueci de mencionar, é do Luiz Alberto Muniz Bandeira, historiador brasileiro. É um livro que você precisa ter para você entender o mundo atual e saber a verdade sobre como surgem os grupos terroristas atuais e quem são seus financiadores. Bom, aqui está falando agora sobre o pai do Bashar al-Assad, né? Em 1970, o general da Força Aérea Hafez al-Assad, ligado ao partido Baath, assumiu o poder e, após a guerra de Yom Kippur, em que Israel derrotou a Síria e o Egito, esmagou implacavelmente várias revoltas da Irmandade Muçulmana, sunitas, salafistas, entre as quais a de Hama, possivelmente encorajadas pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e Turquia, e estabilizou o país. Mas os contínuos esforços dos Estados Unidos para destruir o regime da Síria haviam empurrado o presidente Hafez al-Assad mais e mais para a aliança com a União Soviética. Em outubro de 1980, os dois países formalizaram o Tratado de Amizade e Cooperação. Hafez al-Assad morreu ou sofreu um ataque cardíaco em 2000 e seu filho Bashar al-Assad assumiu o governo. Ou seja, por que eu estou contando essa história? É para mostrar que o plano para derrubar a Síria não surgiu agora, não surgiu porque agora descobriram que Bashar al-Assad tem um governo autoritário e que querem derrubar ele para salvar por causa de manifestantes que morreram lá nos protestos contra ele. Não faz sentido isso aí. Isso aí é repetir isso daí, como repetiu esse cidadão que fez esse vídeo contra a Síria, é simplesmente repetir a propaganda americana contra a Síria, contra a soberania da Síria. E esse Hafez al-Assad, ele esmagou essa rebelião em Hama em 1982. Até hoje ele é criticado por isso, que eu vejo aí vários, tanto meios de comunicação ou artigos contra a Síria criticando isso. Só que como o Luiz Alberto Muniz Bandeira mostra aqui, foi uma rebelião extremista e financiada pelas agências internacionais de inteligência da Turquia e dos Estados Unidos. Ou seja, é o velho plano de você dividir para conquistar, você mobilizar as alas mais extremistas e radicais de um determinado país para essa ala se insurgir contra o governo. No caso aqui, os radicais seriam sunitas salafistas. Salafistas, aquela vertente radical, como por exemplo da Al-Qaeda e atualmente do grupo terrorista ISIS. É a vertente da Arábia Saudita também chamado de Wahhabismo. Então, o pai do Bashar al-Assad esmagou essa rebelião sunita salafista aí. Isso aí é a primeira coisa que você tem que dizer antes de você falar da Síria, saber o que aconteceu antes. E não fazer como esse rapaz fez, que ele começa contando a partir dos protestos e a desculpa para falar do país é que a família do Assad está há muito tempo no poder. Mas o que aconteceu antes? O que foi feito antes? Qual o contexto que está ali? Por que o Ocidente
odeia algumas ditaduras e se apaixona por outras, como por exemplo da Arábia Saudita, que tem um governo muito mais reacionário e muito mais contra os direitos humanos que o governo Baath do Bashar al-Assad. Então, aí esse rapaz usa a analogia de uma escola e, continuando, ele diz o seguinte: em 2011, uma das galeras de uma das salas resolveu ir para o pátio para protestar pacificamente contra o diretor que dava uns privilégios só para algumas turmas. Ou seja, ele diz que o povo foi protestar contra o diretor Assad pacificamente. Isso aí é um tremendo absurdo. Você pode gostar ou não do governo Bashar al-Assad ou dos governos que foram destituídos, derrubados com a Primavera Árabe, mas dizer que aquelas multidões que protestaram durante a Primavera Árabe eram pacíficas, isso aí é um tremendo absurdo. No caso da Síria, já há relatos, inclusive, de uma missionária católica falando sobre a questão de que haviam pessoas ali no meio atirando nos policiais, provocando o banho de sangue, e o governo revidou. E aí ele diz aqui: o presidente mandou matar todo mundo que estava protestando, meteu bala em geral, blá blá blá. O pessoal das salas viu aquilo e se revoltou, ou seja, ele já diz que o povo só se revoltou porque o protesto era pacífico e que o governo matou todo mundo que protestava pacificamente, o que é uma tremenda mentira. Aí, continuando lendo aqui o livro A Desordem Mundial, o Luiz Alberto Muniz Bandeira mostra revelações do Wikileaks. Telegramas diplomáticos secretos publicados pelo Wikileaks revelaram que, desde pelo menos 2015, o Departamento de Estado americano destinou no mínimo 6 milhões aos grupos de oposição síria para financiar as operações do canal de TV Barada River, vinculado ao Movimento por Justiça e Desenvolvimento, uma rede de exilados baseada em Londres, bem como outras atividades subversivas, além de patrocinar cursos em Damasco. A TV Barada começou em abril de 2009 a instigar manifestações de protestos, com o fito de derrubar o regime de Bashar al-Assad. Conforme o telegrama da Embaixada dos Estados Unidos em Damasco, o valor do financiamento à oposição síria entre 2005 e 2010 atingiu em torno de 12 milhões anuais. Um dos motivos para a derrocada de Bashar al-Assad era a construção do gasoduto Sul Paz North Dome, através da Síria. Ou seja, aqui mostra que foram 12 milhões anuais que o governo americano mandou para a tentativa de derrubar o regime de Bashar al-Assad de 2005 a 2010. Ou seja, foi uma coisa planejada muito antecipadamente. E uma rede de TV importante lá começou a instigar os protestos, né? Coisas que você vê em vários países por aí. E a questão principal aqui ele cita a questão econômica da guerra na Síria. Por que aqui há uma guerra na Síria? Quais os interesses relacionados a isso? A questão da guerra dos gasodutos. O Catar pretendeu construir o Sul Paz North Dome, um gasoduto calculado em 10 milhões, a passar pela Arábia Saudita, Jordânia, Síria e Turquia, que lucrariam com as taxas de mercado a fim de abastecer os mercados da União Europeia. Mas em 2009, Bashar al-Assad recusou-se a assinar o acordo em função dos interesses da Rússia, do qual sempre fora aliado. Posteriormente, a contradição com as tiranias sunitas do Golfo Pérsico recrudesceu quando aceitou a construção de um gasoduto islâmico, que sairia do Irã até o Líbano e possivelmente aumentaria a influência de Teherã no Oriente Médio e na Europa. Essa foi a razão pela qual o Catar se empenhou em derrocar o regime de Bashar al-Assad e canalizou para grupos rebeldes 3 bilhões, além de oferecer 50 mil como recompensa para os desertores das Forças Armadas Sírias, que passaram a ser treinados pela CIA e hospedar suas famílias. Assim se formou o Exército Livre Sírio, ou seja, o Exército Livre Sírio, que é chamado de rebeldes moderados, que de moderados não tem nada. Eles fazem a mesma coisa que o ISIS faz antes do ISIS desaparecer, que é cortar a cabeça, abrir barriga de mulher grávida para arrancar o feto, ficar jogando futebol com o feto, matar pessoas que não aderem à vertente religiosa wahhabita, salafista,
e entre outras coisas, tudo que o ISIS faz. Então, mais uma vez, o cara que fez esse vídeo aí mentiu consideravelmente. Aí ele fala que vários alunos, né, no caso, os grupos ditos rebeldes, começaram a se organizar para derrubar o diretor, Assad. As panelinhas começaram a brigar entre si. Essa parte até que faz sentido, que os diversos grupos terroristas na Síria brigam entre si também. Bom, aqui ele começa falando: a coisa piorou quando chegou uma galera chamada Estado Islâmico, que é tipo aquela galera que vandaliza a escola, que joga a lixeira pro alto, picha a parede da escola, joga o coleguinha dentro da lixeira, explode a privada dentro do banheiro, bate todo mundo. No começo eles só lutavam contra o diretor, mas depois fizeram um arrastão no colégio. Qualquer grupo de pessoas que não estavam no lado deles estava automaticamente contra eles e por causa disso mereciam morrer. Bom, aqui ele faz essa analogia para falar sobre o grupo terrorista Estado Islâmico. Mais uma vez ele usa uma analogia que parece simplificar, mas só complica, porque o Estado Islâmico surgiu do nada. Parece do nada surgiu uma galerinha aí que é pior que todo mundo. Em primeiro lugar, eles não são tão piores que todo mundo. O Exército Livre Sírio também matava as pessoas que se recusavam a lutar ao lado deles. A diferença é que, por um determinado motivo, o ISIS passou a se separar da Al-Qaeda e formar um outro grupo. A Al-Qaeda, lembrando que na Síria se chama Frente al-Nusra. E passou a formar esse outro grupo e começou a conquistar várias regiões do país, continuando sendo financiados. Aí ele diz, na Síria é todo mundo contra o governo e o governo contra todos. Uma tremenda mentira e manipulação. Se na Síria todo mundo é contra o governo é contra todos, então quem é que está no exército? De onde vêm os soldados que estão no exército de Bashar al-Assad? Se todo mundo é contra o governo, por que o exército ainda não sucumbiu? Por que não há mais deserções no exército sírio, como aconteceu anteriormente? Então, é uma tremenda mentira. Ele fala que há uma guerra pelo poder, uma guerra entre povos, uma guerra religiosa, ou seja, ele faz uma misturada toda. Aí depois ele fala a situação internacional. Os Estados Unidos queriam mandar na Síria e Rússia apoiar Assad por causa de negócios com o governo. Essa parte de negócios com o governo é verdade, só que não é só isso. Na verdade, a Rússia interviu na Síria pelo medo de que, após a Síria ser tomada pelo ISIS, o ISIS passasse a tentar invadir a Síria pelo Cáucaso. Então, o Putin indo lutar a guerra contra o terrorismo na Síria é uma forma de evitar que ele precise combater esses terroristas dentro do território russo, que na verdade era o plano inicial dos Estados Unidos, espalhar o terrorismo para dentro das regiões islâmicas da Rússia. Eu já falei isso, eu já fiz um vídeo falando sobre o Brzezinski, que ele foi um dos estrategistas dessa ideia de você usar o extremismo islâmico para combater o comunismo na época da União Soviética e agora usar esse extremismo islâmico para tentar fragmentar a Rússia, já que a Rússia tem uma população islâmica muito grande. E aí ele fala que os Estados Unidos é contra a Síria, mas também é contra o Estado Islâmico. A Arábia Saudita apoia o Estado Islâmico por uma questão religiosa. Quer dizer, aqui ele mentiu e manipulou totalmente para livrar a cara dos Estados Unidos. Ele diz que os Estados Unidos é contra o Estado Islâmico, mas apoia a Arábia Saudita. Mentira, os Estados Unidos apoiam o Estado Islâmico, assim como apoiam a Arábia Saudita, mandam dinheiro para a Arábia Saudita manda dinheiro para os terroristas do ISIS, para os terroristas do ISIS conquistarem territórios na Síria e derrubarem o governo de Bashar al-Assad, além de ocuparem o Iraque e entre outros países inimigos dos Estados Unidos, ou pelo menos que os Estados Unidos querem ter mais influência. E outra coisa que o ISIS faz também é que ele vende petróleo barato, contrabandeado, para a Europa e para Israel. Então, através desse tipo de comércio clandestino, a Europa lucra com o petróleo, a Europa tem petróleo, a Turquia tem petróleo, e o que acontece? Com isso, ele usa o ISIS como piratas modernos, né? Saqueando, roubando o petróleo da Síria. Esses grupos terroristas, esses diversos grupos terroristas que atacam o governo de Bashar al-Assad, esses diversos grupos terroristas que atacam o governo de Bashar al-Assad, eles são financiados pela Arábia Saudita, recebem armas da Jordânia, recebem treinamento na Turquia, e eles invadem a fronteira da Síria
pela Turquia. É por isso que o governo, apesar de matar vários terroristas, matar milhares de terroristas, ele não consegue ganhar definitivamente, porque sempre tem mais terroristas entrando pela fronteira com a Turquia. Tem essa questão aqui. Bom, gente, basicamente é isso. Depois ele começa a falar sobre os refugiados e coisa e tal, coisa pouco importante. Bom, em primeiro lugar, se você identificou quem é o rapaz que fez isso, eu queria dizer que não vale a pena você se preocupar em ir lá atacar ele, até porque o importante é você criticar as ideias, né? Me pediram pelo Twitter, infelizmente eu não lembro mais quem foi que me pediu para eu fazer um vídeo resposta pelo Twitter. Espero que essa pessoa esteja vendo esse vídeo e que tenha entendido a minha posição a respeito desse vídeo em que o sujeito faz uma comparação da guerra na Síria com uma escola e confunde mais, manipula e confunde mais ao invés de explicar. É preciso nós termos muito cuidado com esse tipo de manipulação, porque as elites não usam mais somente a TV para manipular. Eles também pegam determinados vlogueiros influentes para fazer uma propaganda disfarçada. Eu tenho quase certeza, embora não possa provar, que esse foi uma propaganda disfarçada contra a Síria para manipular as pessoas. Bom, se você ainda não conhece o meu canal, se inscreva. Eu vou deixar os links citados aqui para vocês acessarem aqui na descrição. Se inscreva também nos meus outros canais, que eu vou deixar também o link na descrição, já que esse canal aqui corre certo risco devido a novas regras do YouTube, né? Engraçado, o YouTube bota novas regras dizendo que para as pessoas não falarem sobre geopolítica e que vai tirar a monetização de pessoas que falem sobre geopolítica. Eu queria que vocês, caso vocês tenham entendido de quem eu falei aqui, que se vocês perguntassem se o YouTube vai tirar a monetização desse vídeo contra a Síria. Não vai, né? Porque esse vlogueiro é um dos famosos do YouTube, então ele provavelmente não vai perder a monetização por fazer essa propaganda contra a Síria, né? Enquanto canais que tentam fazer um trabalho mais sério, tentam realmente mostrar a verdade do que está acontecendo contra a Síria, são prejudicados, ameaçados de serem fechados. Bom, mas esse é o mundo que nós vivemos, o mundo não é justo, não é de se esperar que a internet seja algo justo. Bom, gente, mas então, muito obrigado, continuem acompanhando aqui meu canal, você que gosta do meu trabalho. Se você viu esse vídeo pela primeira vez, não julgue o que eu falei aqui antes de olhar as fontes que eu citei e antes de ver o resto do conteúdo do meu canal e ver que eu realmente estou faz tempo falando sobre a Síria e trazendo informações preciosas aqui. Obrigado, curtam esse vídeo e até a próxima.